Eu vou logo iniciar aqui a minha gravação. Peço para o Feijão iniciar também. Gravação iniciada, presidente. Colegas, pronto, está registrado. Vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 20 de maio de 2021, no turno da manhã. Fizemos um intervalo. Nesse intervalo, nós julgamos o item 48 da pauta. Isso. E o próximo, os itens 49 a 56 foram retirados de pauta. Então, vamos julgar agora o item 57 da pauta. O processo da empresa Itaú Unibanco S.A. vai ser relatado pelo conselheiro Wilson, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Item 57 da pauta, Itaú Unibanco S.A. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão da DRJ Florianópolis, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação. O contribuinte encaminhou a DECOMP final 5209, utilizando-se de crédito informado na DECOMP 2112, no valor de R$ 6.719. A compensação não foi homologada, conforme consta no despacho decisório, porque a partir do DARF informado na DECOMP foram localizados um ou mais pagamentos com saldo reconhecido inferior ao crédito pretendido, insuficiente para a compensação dos débitos. Aí tem um detalhe que, uma observação no despacho decisório, uma vez que foi feito por análise manual, eu vou só relatar a parte que está grifada. Para o PERDECOMP 48424, houve a comprovação parcial do crédito relativo às retenções de fonte, código 3426 do cliente Unibanco Corretora de Valores Mobiliários, no valor de R$ 6.580.000, não foram comprovados, por falta de liquidez e certeza, os créditos relativos às retenções de fonte, código 3426, então, dos clientes Fundação Padre Leandro França, Congregação de Santa Doroteia do Brasil e SI Crios Resinas S.A. Contra o despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, alegando que o crédito pleiteado teve origem em retenções indevidas e, como substituto tributário, efetuou a retenção e o recolhimento do fonte. O contribuinte alegou que as retenções indevidas foram estornadas aos seus clientes. A DRJ inicialmente determinou que o processo fosse encaminhado à unidade de origem para que esta juntasse aos autos os elementos que levaram a fiscalização a concluir pelo reconhecimento parcial do crédito quanto ao cliente Unibanco Corretora de Valores Mobiliários, que constava no processo administrativo final 2012-99, indicado no despacho decisório. Os documentos foram juntados às folhas 113 e 157. A DRJ entendeu que, em relação às retenções sobre rendimentos de aplicação financeira do Unibanco Corretora de Valores Mobiliários, a fiscalização reconheceu a retenção indevida de fonte no montante de R$ 15.851.000, mas que já haviam sido utilizadas compensações na DECOMP final 14.1107 e 23.1107, nos montantes de R$ 4.877.000 e R$ 4.458.000, totalizando R$ 9.335.786. Dessa forma, ela entendeu que o saldo remanescente do crédito totalizava R$ 6.515.368, que é a diferença entre os 15.815 reconhecidos e os 9.335 utilizados, que acrescido dos juros de 1% resultaria no crédito atualizado de R$ 6.580.000, valor reconhecido no despacho decisório. Em relação aos créditos pela alegada retenção de fundos sobre os clientes do recorrente Fundação Padre Leonel França, Congregação Santa Doroteia do Brasil, a DRJ constatou que constavam apenas o registro de estorno de cobrança de CPMF, mas que não houve a comprovação da efetiva retenção de fonte nas operações, e tampouco que o fonte tenha sido escriturado na conta contábil de imposto a pagar, de modo que não teria sido comprovado o alegado pagamento indevido. O contribuinte tomou ciência do acordo em 2 de 12 de 2016. E resignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde esclarece que, em resposta ao termo de intimação da Receita, de 30 de 8 de 2011, visando esclarecer o crédito em análise, informou equivocadamente, aí ela está uma série de equívocos que ela admite, que o crédito utilizado na DECOMP final 1339 referia-se ao fonte retido indevidamente de seus clientes no valor de R$ 4.656.266.
quando, na verdade, o crédito compensado deveria ser no valor de R$ 4.458.691. Afirma o recorrente que, a partir da informação equivocada prestada à fiscalização, decorreu a homologação parcial da DECOMP final 5209, hora em análise. Essa questão aqui a gente vai estar aprofundando em detalhe no voto. Em relação às retenções de clientes, Fundação Padre Leonel França e Congregação Doroteia do Brasil alega que são relativas às retenções indevidas de fonte sobre bonificação de CPMF de cliente imune isento. Requer, ao final, o provimento de recurso. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário cumpre os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual deles tomam conhecimento. Há que se esclarecer, inicialmente, esse é o detalhe que eu faço em relação ao fonte, né, a competência era originalmente da terceira sessão, mas que por portaria se determinou a competência de julgamento para a primeira sessão. Os créditos relativos à suposta retenção indevida são relativos a 3 clientes do recorrente: Fundação Padre Leonel França, Congregação Santa Doroteia do Brasil e Unibanco, corretora de valores imobiliários. O valor do crédito pleiteado foi de R$ 6.719.000, tendo sido confirmado pela autoridade administrativa o montante de R$ 6.580.000, conforme consta no despacho decisório que eu abaixo colaciono. Analisemos, portanto, cada um dos créditos não confirmados ou parcialmente confirmados. Em relação ao crédito relativo à Fundação Padre Leonel França e Congregação Doroteia do Brasil. Os créditos por suposta retenção indevida de fonte em relação a essas duas pessoas jurídicas, nos montantes de R$ 6.098 e R$ 479,91, seriam decorrentes de erro do cadastramento interno do recorrente que não os tinham cadastrado como entidades isentas no recolhimento de fonte no seu sistema. O recorrente justifica que o crédito pleiteado tem origem na retenção indevida de fonte sobre bonificação da CPMF de cliente imunizento da contribuição, nos termos do artigo 3º, inciso 5º da Lei 9.317/96 e artigo 95, parágrafo 7º da Constituição. Explica que a bonificação da CPMF ocorria quando o cliente mantinha valores sem movimentação em conta corrente e o banco efetuava uma aplicação automática daqueles valores. Posteriormente, sobre o pagamento dos rendimentos dessas aplicações, efetuava a retenção do fonte. Prossegue o recorrente afirmando que, no momento da aplicação automática, o sistema calculava a CPMF sobre a operação, mas como se tratavam de clientes imunes isentos da contribuição, o banco efetuava o estorno, tanto da aplicação automática como da CPMF supostamente incidente, a qual denominou bônus aplicação automática. O recorrente alega que os valores indevidamente retidos de CPMF e do bônus foram devolvidos aos clientes conforme o quadro que ela elaborou e está abaixo colacionado. O recorrente junta extratos bancários para comprovar o alegado às folhas 319, 321, 323, 325, 327, 28 e 29, onde há cálculos manuscritos, denominados memória de cálculo, onde procura demonstrar o valor do fonte que incidiu sobre a operação relatada pelo recorrente, como no exemplo abaixo. Abaixo coleciono. Essa é a maneira que ele estava justificando essas retenções, né? Não há dúvida que os clientes do recorrente, Fundação Padre Leonel França e Congregação Doroteia do Brasil, com base nos documentos juntados aos autos, as folhas 281, que é o SEBAS, e declarações das entidades dirigidas ao banco, declarando serem entidades isentas do fonte, são isentos da CPMF nos termos do artigo 3º, inciso 5º da Lei 9.311/96. Também não há dúvida que os clientes do recorrente, Fundação Padre Leonel França e Congregação Doroteia do Brasil, não sofreram incidência de fonte, de acordo com os informes de rendimentos juntados às folhas 332 e 339. Então, ela junta a informe de rendimento e lá realmente aparece que não tem incidência de fonte sobre os rendimentos por elas auferidos. Contudo, entendo que o recorrente não conseguiu afastar o óbice levantado pela DRJ para não reconhecer os créditos de fonte relativos aos clientes Fundação Padre Leonel França e Congregação Doroteia do Brasil, ou seja, que não houve a comprovação da efetiva retenção do fonte nas operações e tampouco que o fonte tenha sido escriturado na conta contábil de imposto a pagar, conforme o exemplo que eu coloco abaixo. Aí tem a observação, que faço questão de estar lendo, é a observação da DRJ.
Em consulta aos documentos apresentados pela interessada, consta-se que há apenas registros dos estornos de cobrança de CPMF, como não consta, por exemplo, no extrato de folhas 51. Todavia, não consta dos autos comprovação de que houve efetivamente a retenção do fonte nessas operações, nem que o alegado fonte tenha sido levado à conta contábil de imposto a pagar, resultando no pagamento em questão. Deste modo, não ficou comprovado suposto pagamento indevido. Ressalta-se que é ônus da interessada provar que possui crédito pleiteado. Vale a regra geral segundo a qual o ônus da prova incumbe ao controle quanto ao fato constitutivo do seu direito. O documento que poderia eventualmente comprovar que as retenções que o recorrente alega terem sido indevidas compuseram o DARF recolhido em fonte foi juntado no e-processo como um documento não paginado, no formato de planilha Excel, no qual constam 96.743 lançamentos de retenções que compuseram o DARF. Então, essas retenções que ele alega, né, que foram retidas indevidamente desses dois clientes imunes isentos, ele está colocando numa planilha para justificar que eles fizeram parte do DARF recolhido. E nessa planilha Excel, que está em documento não paginável do e-processo, constam, eu abri 96.743 lançamentos. E só para ter uma ideia, eu estou mostrando abaixo o cabeçalho da planilha e alguns lançamentos como abaixo descritos. Apesar de juntado ao processo, o recorrente não faz nenhuma referência à planilha. E, dessa forma, não há nenhuma explicação de quais lançamentos se referem à suposta retenção indevida de fontes sobre a CPMF e sobre os referidos bônus de aplicação automática. E tampouco a correlação entre as retenções e os lançamentos discriminados dos extratos bancários juntados aos atos, de modo a comprovar que houve a retenção. Não cabe ao julgador, nessa fase processual, buscar os elementos de prova numa planilha contendo 96.743 lançamentos de retenções, sem que o recorrente informe ao menos uma forma de identificá-los. Ademais, como bem assentado no acordo de piso, o ônus da prova cabe ao recorrente nos termos do artigo 373 do CPC. Portanto, como o recorrente não logrou comprovar que as retenções que alega terem sido indevidas estavam incluídas no DARF recolhidos, não faz jus ao direito creditório pleiteado. Quanto ao crédito relativo ao rendimento da Unibanco Corretora de Valores Mobiliários. Em relação ao crédito relativo à retenção sobre rendimentos do Unibanco Corretora de Valores Mobiliários, o recorrente pleiteia 6.712.000 a título de fonte, pago devidamente, e a autoridade fiscal só reconheceu um montante de 6.580. A partir dos documentos juntados aos autos relativos ao processo final 2012-99, a DRJ constatou que o recorrente alegou o pagamento indevido de fonte num montante de 15.851.000, que foi confirmado pela fiscalização. Segundo a DRJ, com um crédito reconhecido de 15.851.000, então esse foi o crédito reconhecido naquele outro processo, né? O recorrente teria compensado o débito na DECOMP final 1107, num montante de 4.877.000 e 4.458, totalizando 9.335. O saldo remanescente do crédito de 6.515.368, que seriam os 15.851.000 menos os reconhecidos de 9.335, foi o crédito reconhecido pela autoridade fiscal na DECOMP hora em análise, que acrescido de 1% resultaria no crédito atualizado de 6.580, como, aliás, consta no despacho decisório, exatamente o valor. No recurso voluntário, o recorrente alega que equivocou-se ao responder ao termo de intimação da Receita, em que informou equivocadamente que o crédito utilizado na DECOMP final 1339, o DOC 4, referia-se ao fonte retido indevidamente de seus clientes no valor de 4.656, quando, na verdade, o crédito compensado, crédito, na verdade, sendo débito, seria no valor de 4.458.691. Afirma o recorrente que, a partir da informação equivocada prestada à fiscalização, decorreu a homologação parcial da DECOMP final 5209, hora em análise. De fato, constata-se que o recorrente informou à fiscalização, nas folhas 266, que o crédito na DECOMP final 5209 totalizava 4.656.266, como se verifica no excerto abaixo. Então, esse foi a informação que foi prestada pelo recorrente ao fisco. Contudo, o valor do crédito utilizado na DECOMP, e aí eu faço uma comparação entre o que ele informou e o que constava na DECOMP. Né? Na DECOMP custava 4.458, o que ele informou que constava era 4.656. O recorrente alega que, a partir da informação equivocada prestada ao fisco, este considerou que o crédito compensado na DECOMP era de 4.656.000,
o que levou a autoridade administrativa a concluir que não havia saldo disponível para compensação integral dos débitos, conforme quadro por ela elaborado e abaixo colacionado. Ela, o recorrente. Então, a gente observa que o crédito reconhecido era de 15 milhões, na primeira linha, 15.851, houve uma compensação de 4.876, e o total, o saldo seria de 10.974. O crédito dessa empresa, a Apilub, que ela informou a parte, 197.574, somando esses dois, dariam 11.171, que seria do saldo. Aí ela colocou o valor correto da compensação, ou seja, dos débitos de 4.656, estaria um saldo de 6.515, o crédito não dos demais clientes, dos outros dois, 65.153, que resultaria num saldo de 6.580.522. Então, para ela, existiria ainda um saldo de 139 milhões à sua disposição. 139 mil à sua disposição. Segundo o recorrente, se for considerado o valor correto da compensação, de acordo com ela, 4.458, chegaria-se à conclusão que o crédito disponível, 6.719, seria suficiente para a compensação dos débitos, conforme quadro abaixo por ela elaborado. Entendo não assistir razão ao recorrente. Como o próprio recorrente afirmou, equivocou-se a informar que a retenção sobre a Fundação Apilub, no valor de 197, o segundo item que ela colocou, compunha o crédito informado na DECOMP 1339. Confira-se o exercício do recurso voluntário com afirmação. Bom, de início, cabe ao recorrente esclarecer que a sua petição de resposta ao termo de intimação, protocolada em 26 de novembro de 2001, visando esclarecimento do crédito em análise, informou equivocadamente que o crédito utilizado na DECOMP, final 1339, transmitido em 23 de 1 de 2007, refere-se ao fonte retido indevidamente de seus clientes no valor de 4.656, quando, na verdade, o crédito compensado soma-se o valor de 4.458.691, conforme abaixo demonstrado. Percebe-se no quadro demonstrativo, em que procurou demonstrar a existência de saldo disponível para compensação, o recorrente considerou a compensação de débitos da DECOMP 1339 no valor de 4.458.691 e também adicionou o crédito relativo ao fonte do cliente Apilub no montante de 197.574, que já havia sido considerado na DECOMP 1339. Portanto, considerou o crédito em duplicidade. No recurso voluntário, o recorrente elabora argumento para comprovação do direito ao crédito de fonte relativo ao cliente Fundação Apilub, mas, como afirmado a Loures, pelo próprio recorrente, o montante de 197.574 de crédito de fonte relativo à Fundação Apilub estava incluído na DECOMP final 1339. Aliás, se o referido crédito da Fundação Apilub não estivesse incluído em DECOMP, hipótese apenas para fim de argumentação, não poderia ser analisado por esse colegiado, uma vez que não foi encaminhado por meio de DECOMP para apreciação pela autoridade administrativa. O que eu quero dizer é que, se ele colocou à parte esse crédito, que não estaria incluído naquela DECOMP, a gente não teria condições de estar fazendo análise, porque a própria unidade não fez análise desse crédito. Assim, pelos argumentos juntados aos autos no recurso voluntário pelo próprio recorrente, levam esse julgador a concluir pela não comprovação do direito ao crédito de fonte relativo ao cliente Unibanco, corretora de valores imobiliários. Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Obrigado, Wilson. Palavra aberta aí para os debates. Presidente, só para elogiar o Wilson, ele faz sempre excelentes votos sobre isso, super didáticos, trazendo as telas, realmente, para mim, ajuda demais, né? E eu acho que fica transparente a situação fática, as provas trazidas. Eu tento, viu, Wilson, ter o seu didatismo técnico para mostrar essa concatenação das provas, né? Porque, às vezes, o contribuinte ele tem que entender por que está dando certo ou está dando errado o pleito dele. Eu acho que da forma como você coloca, né? A gente, às vezes, como advogado, gosta de retórica, tudo da linguagem, mas eu aprecio muito isso, porque eu consigo enxergar exatamente qual é o problema, qual o tipo de prova, qual a inconsistência e como aqui a matéria fático-probatória não tem muito como escapar. Então, eu só queria fazer essa colocação, porque me facilita muito a visualização. Eu acho importante. Obrigado. Nesse aspecto, presidente, eu voto com a relatora. Em relação ao elogio aos votos do Wilson.
Obrigado. Com certeza. Desculpem aqui. Todos são Vai, assim, vai, né? Mas vai em bom, especial vai. eu só quis manifestar porque eu nunca tinha manifestado. Todos vocês têm excelentes, Efigênio, Nelson, todos, viu? Eu sou fã de todos, mas o Wilson, ele traz isso. Eu tento aprender também, né, nesse sentido, porque eu acho muito positivo para a sociedade, né? O Nilson também faz isso, o Efigênio. Eu acho que é uma forma muito clara da gente trabalhar, pelo menos até para julgar, digamos assim, vai. Saiba que eu, como estou iniciando, estou construindo minha linha editorial com as qualidades do voto de aí, ó, a experiência. Viu, Sérgio? Voto Não, da eu quis Gisele, falar porque pegando as ajuda. coisas boas do voto da Gisele, do Fred, do Wilson, do Efigênio. Cada um tem qualidades interessantes de acordo Muito. com a matéria que são apresentadas. Isso é interessante também, né? Como Claro. você disse, Gisele, para facilitar o entendimento do leitor, que, em última instância, é o contribuinte, né? Exato. Pô, a Procuradoria da Fazenda. Ou a Procuradoria também, Nós exatamente. Claro. próprios, veja, eu acho que eu brinco, até quando é claro para o contribuinte ou para a PGFN, é claro para nós como julgadores, né? Em termos de colegiado, ajuda bastante, né? Sem contar todos os escritórios tributaristas que ficam acompanhando essas decisões e todos os veículos de imprensa que ficam acompanhando essas decisões. É impressionante como é acompanhado isso. Perfeito. Presidente, só me permite, né? Assim, só fazer um reforço, né? A questão da prova também, né? O contribuinte, naquela questão de estar comprovando que essa retenção fez parte do DARF, né? Não faz menção nenhuma, simplesmente joga um documento lá, uma planilha Excel com quase 100 mil linhas, né? É irritante. E não fala nenhum... É. É como se jogasse para civil. Então, isso aí não se presta. É a confusão entre meio de prova e prova, né? Jogar um Eu usei esse eletrocardiograma no termo, Eu processo. gosto do FGN nesse sentido que ele coloca, né, FGN? eu usei esse termo. O contribuinte usa peças soltas num processo. E quer que você vá lá e eu usei isso. Se apresentar um eletrocardiograma dizendo, olha, eu não tenho problema no coração, se não tiver acompanhado de um laudo, não adianta de nada, né? É isso aí. Tá lá a foto. Gostei da metáfora, viu, Sérgio? Gostei muito da metáfora. Ok, colegas, vamos votar. Com o relator, presidente. Acompanhe o relator, presidente. Com o relator, presidente. O relator, presidente. O relator. Sigo o relator também. Também acompanho o relator, então o resultado do julgamento do item 57 da pauta ficou assim: negar provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Com isso, colegas, nós vencemos a pauta da manhã, né? Mas conforme o nosso combinado, vamos avançar mais um pouco no julgamento. Normalmente, assim, nessa situação, antes de antecipar a pauta seguinte, eu voltaria para julgar os atrasados. Mas como a pauta da tarde é exclusiva do Efigênio e vai ficar muito cansativo para ele, então, assim, com a finalidade de fracionar um pouco e diminuir aí o cansaço do conselheiro da tarde, Efigênio, aí a gente vai adiantar os processos da tarde, certo? E se sobrar tempo, a gente julga os que já estão atrasados. Quero até fazer uma ressalva, ficou assim porque só você pautou o processo simples, né? E a nossa pauta é temática, né? A orientação é que a gente junte a pauta por temas. Então, quando tem no mesmo tema vários conselheiros, eu tento equalizar, dividir ali para não cansar muito. Mas só você votou simples, entendeu? Pautou simples, então não teve como equalizar isso daí. Presidente. Mas a gente vai fazer um pouco isso agora, tá certo? Porque aí Sugestão, presidente, para lembrá-lo daquilo que você pediu para ser lembrado, do item 69, se não me engano. Eu acho que vai fazer depois do almoço, não? Ou vai já começar agora com ele, presidente? Aquele da sessão passada. A gente pode começar com ele, porque não tem nenhuma preferência, não é isso, Eduardo? Então, tudo bem. Ele é o 69. Tem os dois de ontem e tem esse que foi tirado de pauta no mês passado. Tem dois de ontem, que eu não sei se são longos ou não. Temos 4 atrasados. 2 de ontem e 2 dessa manhã. Ah, tá bom. Né? Temos 4 atrasados. Certo? Esse daqui foi retirado de pauta no mês passado, volta automático.
Vamos começar com ele, porque a gente já, Ok, então. já É resolve o essa... item 69. Ok. Então, vamos julgar o item 69 da pauta, processo da empresa Gonçalves Donzelli Comércio e Serviços Limitada, ME. Lembrando que esse processo foi pautado na reunião do mês passado, não foi julgado por insuficiência de tempo, então ele voltou automaticamente para a pauta esse mês. Vou dar preferência a ele, né, em razão já desse fato de já ter sido pautado no mês passado. Okay? Vamos comparar com o conselheiro Efigênio Bernardo. Ok, presidente, muito obrigado. Vamos lá. Trata-se de exclusões do Simples Federal e Simples Nacional, nos termos do ato declaratório número 53 de 2010, conforme motivos e efeitos elencados a seguir. Ele foi excluído do Simples Federal em razão de exercício de atividade vedada de prestação de serviço de contador, efeito retroativo a 1 de 1 de 2007 a 30 de 6 de 2007. E do Simples Nacional, o motivo foi embaraço à fiscalização caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre movimentação financeira. E o livro caixa não permite a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Efeito retroativo a 1 de 7 de 2007 a 31 de 12 de 2008. Os motivos das exclusões constam de forma detalhada na representação fiscal, as folhas 2 a 15. Então, aqui houve ele foi excluído dos dois simples, né? E com motivos, uma parte semelhante e outra uma parte divergente. Posteriormente, foi emitido o ADE número 4 de 2011 para retificar os efeitos da exclusão do Simples Federal, de 1 de 1 de 2007, né, a 30 de 6, para 1 de 1 de 2005, a 30 de 6 de 2007. Por conseguinte, reabriu-se prazo para o contribuinte se manifestar. Então, o que aconteceu? Houve exclusão, né? E aí verificou-se que houve um erro na data de início. Aí publicou um novo ato, deu ciência para o contribuinte com o ato retificado e prosseguiu. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte impugnou ambos os atos declaratórios e alegou, em síntese, o não exercício da atividade de contador. Questionou a fundamentação legal do aditamento ao primeiro ADE e inexistência de mandado de procedimento fiscal, dentre outros argumentos. E aí eu cito aí, eu transcrevo. Né? A decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional e Federal, conforme ementa abaixo transcrito. Então, ela entendeu que estava correto e manteve. Né? E eu vou enfrentar todos os argumentos que ele traz novamente no voto. Certificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que reitera as alegações de primeira instância e acrescenta outras, nos seguintes termos. Preliminares. Incompetência da autoridade fiscal que assinou o acordo recorrido, quando somente o delegado da Receita Federal poderia assinar. Tipificação vaga, inócua e sem especificação da conduta da recorrente, o que violou o seu direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, seriam nulos tanto o acordo recorrido e o auto de infração. A decisão recorrida não comprovou a intenção, a lesão em qualquer vantagem ou benefício pessoal do impugnante, bem como não apreciou a defesa do ADE número 4, a qual foi tempestiva e regular. Lesão à ordem processual e de apuração da infração. A lesão à ordem processual de apuração da infração é grave, ilegal e inconstitucional, razão pela qual o auto de infração e a decisão prolatada deverão ser declarados nulo de pleno direito. Desrespeito e observância dos direitos do contribuinte, a qual somente depois da notificação e intimação dos autos de infração é que tomou conhecimento do ato declaratório número 53, de 5 de 11 de 2010. Todas as medidas realizadas estão contaminadas de ilegalidade, abuso e inconstitucionalidade, pois é da lei a plena e devida ciência do contribuinte, previamente, né? O que não foi observado e aplicado dentro dos critérios legais no presente caso. Bom, isso foram só as preliminares, agora eu passo para o mérito. A Lei Complementar 123 adotou um critério objetivo baseado na receita bruta anual, por conseguinte, são inconstitucionais as hipóteses de vedações estabelecidas no seu artigo 17. Exerce, e aqui é o ponto, digamos assim, central da argumentação dele
quanto ao mérito. Exerce somente atividade de digitação e processamento de dados para diversos contratantes, atividade não intelectiva, e sem qualquer regulamentação em órgão específico ou categoria similar. Os serviços técnicos a que se refere a lei dos contadores são aqueles ligados a balanço, fechamentos, balancetes e outros eventos da contabilidade, nunca realizados pela recorrente. O Conselho Regional de Contabilidade, que também fiscaliza a atividade da pessoa física do contador e sócio da impugnante, efetivou declaração de regularidade da atividade do referido sócio, e não apurou irregularidade na atividade da impugnante, que conflitasse com a do contador. Verifica-se, pois, que as acusações e informações são genéricas, sem lastro e liame probatório, e, sobretudo, sem especificar, demonstrar e comprovar paulatinamente a interpolação de uma atividade por outra. Apresentou livros, balancetes, documentos fiscais diversos, lançamentos, etc., os quais não foram considerados pela autoridade administrativa ao emitir o ADE 53, que é ilegal, nulo e inconstitucional. Discorre sobre as questões atinentes ao auto de infração e rebate os apontamentos elencados na representação fiscal para fins de exclusão, cita doutrina e jurisprudência em defesa de seu posicionamento. Contesta os depoimentos colhidos pela fiscalização, os quais teriam sido tomados à sua revelia, e sem a presença de representante legal da empresa, o que lhe cerceou o direito de defesa. Ademais, não se levou em consideração o fato de que as testemunhas arroladas foram dispensadas pela impugnada. A Lei 9.317 foi revogada pela Lei Complementar 123. Portanto, não possui vigência e eficácia, o que resulta na nulidade do ADE 53. O ADE é nulo, porque a impugnante não praticou ato simulatório, de má-fé, de fraude e ou dolo no aproveitamento do benefício fiscal. E não há prova disso nos autos, somente meras suposições. A exclusão do simples também é nula, o que se faz por argumentação, porque tem efeito retroativo, que viola o artigo 153 da Constituição e o artigo 88 da Lei Complementar 123. O mandado de procedimento fiscal do qual originou os autos de infração e o ADE é inválido, porque extrapolou o prazo de 120 dias. O ato declaratório 04 é nulo por violar o decreto 70235, porquanto a retificação permitida é tão somente de erro material, mas jamais de erro formal. Deve ser observada a decadência em relação aos valores referentes ao ano calendário de 2005, invoca a súmula vinculante do STF número 8. Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para anular o acordo recorrido, os autos de infração, bem como o ADE. É o relatório, presidente. Já viram que o volume de questionamentos considerável, né? Mas vamos lá. O recurso voluntário é tempestivo, entretanto, dele conheço parcialmente, conforme explicitado mais adiante. Passo a análise. A recorrente foi excluída do Simples Federal devido ao exercício de atividade vedada de contador. Foi feito de 1 de 1 de 2005 a 30 de 6 de 2007. Do Simples Nacional, por embaraço, né, como eu já havia dito no relatório. Inicialmente, cumpre esclarecer que este feito trata de exclusão do Simples e não do auto de infração. Portanto, não conheço das questões relacionadas aos autos de infração decorrentes da referida exclusão, os quais têm rito próprio e trâmite em processos distintos. Então, aqui eu já faço todo e qualquer questionamento com relação ao auto de infração. Analise inicialmente as preliminares. Competência para julgamento. A recorrente alega inicialmente nulidade do acordo recorrido sob o fundamento de que a autoridade fiscal seria incompetente, porquanto somente o delegado da Receita Federal teria competência para o julgamento de matéria referente a tributos administrados pela Receita Federal. Minhas palavras. Com o advento da medida provisória 2158-35 de 2001, o julgamento de primeira instância de competência dos delegados da Receita Federal deixou de ser de órgão monocrático e passou a ser órgão colegiado, composto por auditores fiscais da Receita Federal, conforme previsto no artigo 25 do Decreto 235. Eu faço a transcrição. Portanto, sem razão recorrente, rejeito a preliminar. Nulidade. Segundo a recorrente, a tipificação vaga, inócua e sem especificação da sua conduta
violou seu direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, seria nulo o acórdão recorrido. Assenta ainda que a decisão recorrida não comprovou a intenção, a lesão e qualquer vantagem e ou benefício pessoal da impugnante, bem como não apreciou a defesa do ADE 04, a qual foi tempestiva e regular. Minhas palavras, tanto o ato declaratório quanto a decisão recorrida explicitaram o motivo da exclusão da recorrente do Simples Federal e do Simples Nacional, e respectiva fundamentação legal. Ademais, o trecho a seguir da decisão recorrida explicita o que o feito foi analisado. Então, aqui, eu colaciono um trecho que ela enfrenta a matéria. Né? Ademais, eu vou citar a jurisprudência do STJ, que o julgador ele não está obrigado a enfrentar todas as argumentações, apenas aquelas que são suficientes para infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. E trago essas, inclusive, jurisprudência do CAR. Passando para o item 19. Registre-se ainda que a exclusão do simples, no caso em análise, não exige comprovação da intenção, bem como lesão e qualquer vantagem ou benefício pessoal do contribuinte. Basta que se apresente elemento comprobatório do motivo excludente, previsto na legislação de regência. Foi o que ocorreu na espécie. A autoridade fiscal, mediante documentação comprobatória relacionada aos autos, concluiu que a recorrente exerceu atividade vedada de contador, bem como causou embaraço à fiscalização, caracterizada pelo não fornecimento de informações sobre movimentação financeira, e o livro caixa não permitir a identificação da respectiva movimentação, inclusive bancária. Nessa mesma trilha, caminhou a decisão recorrida. A discordância da recorrente com os elementos comprobatórios elencados pela fiscalização não se confunde com a ausência de tipificação. Trata-se de inconformismo com o apurado, o que envolve questão de mérito. Né? Então, se essa discordância, enfrentaremos isso no mérito. Rejeito a preliminar suscitada. Inobservância de ciência dos atos excludentes, cerceamento de direito de defesa. Aduz a recorrente que todas as medidas realizadas estão contaminadas de ilegalidade, abuso e inconstitucionalidade, pois é da lei a plena e devida ciência do contribuinte, previamente, né? O que não foi observado e aplicado dentro dos critérios legais no presente caso. Nesse sentido, alega que somente depois da notificação e intimação dos autos de infração é que ele tomou conhecimento do ato declaratório 53 de 2010. Compulsando os autos, verifica-se que a ciência da exclusão do Simples Federal e Simples Nacional, por meio do ato declaratório 53, ocorreu via publicação no Diário Oficial da União, né, de 17 de 11 de 2010. Pois bem, no tocante ao Simples Federal, o parágrafo 3º do artigo 15 da Lei 9.317 dispõe que a exclusão de ofício deve assegurar ao contribuinte o contraditório e ampla defesa, nos termos da legislação relativa ao PARF, qual seja, o 7235. O referido decreto, por sua vez, estabelece como meio de ciência a intimação via postal, pessoal, postal e eletrônica, e no caso de resultar improfícuo, um dos meios anteriores, seja, intimação por edital. Observe-se que não consta como meio de ciência a intimação via Diário Oficial da União. No caso em análise, em razão de retificação do ADE número 53, para alterar os efeitos da exclusão do Simples Federal, aquela alteração que eu citei no início, né? Ele alterou a data de início, de 1 de 1 de 2007, né, para 1 de 1 de 2005. O termo final seria 30 de 6 de 2007. Emitiu-se o ato declaratório. Para fazer essa retificação, foi emitido o ato declaratório número 4, em 2011, cuja ciência novamente ocorreu via Diário Oficial da União. Ocorre que esse ADE, junto com a informação que noticiou o motivo da retificação, ou seja, houve um erro de digitação, foi cientificado ao contribuinte via postal, em 21 de fevereiro de 2011. E aí eu cito as folhas. Verifica-se, pois, que a ciência do ato excludente do Simples Federal está em consonância com o decreto 70.235 e resguardando-se o contraditório ampla defesa.
No tocante ao Simples Nacional, a Lei Complementar 123 dispõe que a opção por esse regime simplificado implica a aceitação do sistema de comunicação eletrônica, né, Gisele? Destinado, dentre outras finalidades, à ciência da exclusão do Simples Nacional, observada a regulamentação do Comitê Gestor. E aqui eu transcrevo. A Lei do Simples Nacional estabelece ainda que o contencioso administrativo deverá observar os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais do ente federativo que praticar o ato. Ao regulamentar a matéria, por meio da resolução Comitê Gestor número 15 de 2007, vigente à época da exclusão, o comitê definiu que a ciência da exclusão do Simples Nacional deveria ocorrer segundo a legislação do respectivo ente federativo, no caso federal, de acordo com o PAF. Observe-se que a ciência do ato excludente, via portal do Simples Nacional, chegou até a constar da referida resolução, mas foi logo revogado. A implementação viria a ocorrer com o advento da resolução 94 de 2011. E aqui, só fazendo um adendo, no item 29, quando eu faço a transcrição, eu coloco aí, e surgiu inicialmente a opção de dar ciência via portal, só como ele não estava implementado, foi revogado. Então, ele viria a ser implementado posteriormente, né? É o que eu citei, ele viria a ser implementado em 29 de 11 de 2011. Minhas palavras agora no item 31. Como se vê, nos termos da legislação vigente à época, a ciência da exclusão do Simples Nacional ainda não poderia ocorrer via portal do Simples Nacional, porquanto essa funcionalidade ainda não estava implementada. Enquanto não regulamentada a ciência via portal do Simples Nacional pelo Comitê Gestor, a ciência da exclusão desse regime deveria ocorrer nos termos do PAF. Após a implementação, passam a existir duas opções, portal do Simples Nacional e nos moldes do decreto, as quais não são excludentes. Nesses termos, a ciência via diário oficial da União, em desacordo com o processo tributário, configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa, apta a atrair a nulidade. Nesses termos, acolho a preliminar de nulidade para considerar nula a ciência via diário oficial do ato declaratório número 53. Considerando que houve, eu continuo, considerando que houve ciência via postal do Simples Federal, restou nula somente a ciência do Simples Nacional. Então, aqui eu estou reconhecendo a nulidade somente do Simples Nacional, porque, na meu ver, houve uma falha na ciência. Mérito. Inicialmente, acerca das questões constitucionais aduzidas pela recorrente, aqui ele traz a questão constitucional e eu estou afastando com base no 26A e na súmula 2 do CAR. O item 35. Conforme relatado, a recorrente refuta o apurado pela fiscalização e afirma categoricamente que exerce somente a atividade de digitação, processamento de dados para diversos contratantes, atividade não intelectiva e sem qualquer regulamentação em órgão específico ou categoria similar. Sustenta que os serviços técnicos a que se refere a lei dos contadores são aqueles ligados a balanço, fechamento, balanceiros e outros eventos da contabilidade. Nesse sentido, afirma, em síntese, não exercer atividade de contador. Afirma ainda que as acusações e informações do fisco são genéricas, sem lastro e liame probatório, e, sobretudo, sem especificar, demonstrar e comprovar paulatinamente a interpolação de uma atividade por outra. Pois bem, os motivos excludentes, prestação de serviço de contador em embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre a movimentação financeira e o livro caixa, não permitir a movimentação financeira, inclusive bancária, constam dos respectivos mandamentos legais. E aí eu transcrevo. Compulsão dos autos, especificamente a representação para fins de exclusão do Simples e a respectiva documentação comprobatória colacionada pela autoridade fiscal, verifica-se o que segue.
Mediante procedimento de auditoria fiscal em face da recorrente, a fiscalização apurou que, a partir de 1997, segundo a alteração contratual, figurava como objeto social do contribuinte, dentre outras atividades, o comércio de papéis e outros, atividade não desenvolvida pela empresa, como demonstra o livro de registro de inventário, onde não consta registro de estoques. No livro de entradas e saída de mercadorias, foram registradas como entradas apenas os serviços ou materiais de consumo das empresas, e saídas as notas fiscais de serviço. Acerca das notas fiscais, a recorrente apresentou para a fiscalização 2 talionários, um de natureza mercantil e outro referente a notas fiscais de serviço, emitidas no período de 2004 a 2009, referente à prestação de serviço a várias empresas, com discriminação de, aspas, serviço de processamento de dados contábeis. Consta do timbre desse talionário o nome Gonçalves e Donzelli, consultoria empresarial, parênteses, administração, assessoria, auditoria, contabilidade, perícia, abertura e encerramento de firma e imposto de renda, fecha o parênteses. E logo abaixo, a razão social Gonçalves e Donzelli, comércio e serviços limitadas, ME, endereço, telefone, e-mail. Isso está as folhas 225 e 2003. No ponto, verifica-se que a recorrente apresentava-se como prestadora de serviço de contabilidade para seus clientes. Verificou-se no livro de registro de empregados, número 1, que desde o primeiro registro de empregados, em 97, a empresa registrou funcionários para a função de auxiliar de escritório e, a partir de 2000, contratou funcionários como auxiliar de comércio e, a partir de 2006, como digitador. Para verificar a atividade exercida pela recorrente, a fiscalização diligenciou ex-funcionários e apurou o exercício de atividade contábil, distribuídos em departamento fiscal e contábil e departamento pessoal, contratado por aproximadamente 60 empresas para a realização de serviços inerentes à atividade de escritório de contabilidade, quais sejam elaboração de documentos, informação de obrigações acessórias junto aos órgãos do Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado, Prefeitura Municipal. A seguir, o depoimento dos ex-funcionários. E aqui eu colho eu transcrevo o trecho de alguns depoimentos de ex-funcionários. E agora, só em alguns grifos, né? Declarou que lançava no computador as notas fiscais emitidas pelas empresas tomadoras do serviço da empresa em questão e que não havia atividade comercial na empresa. O Altino declarou que a empresa trabalhava como escritório de contabilidade e prestava serviço a aproximadamente 60 empresas e que ele trabalhava no departamento fiscal. A Sara Regina trabalhou ainda na apuração de impostos, Simples e ICMS. Enfim, são os relatos que foram colacionados aos autos. Passando ao parágrafo 42. Constatou-se, em consulta ao sistema, e esse ponto é muito importante, em consulta ao sistema GFIP Web, RFD, que o responsável pela entrega de GFIP de todas as pessoas jurídicas informadas na declaração de imposto de renda do sócio José de Jesus Gonçalves Donzelli é o CNPJ 71807 da recorrente. E o nome para contato é Rodrigo, funcionário registrado na recorrente no período de 2005 a 2007, de acordo com o livro de registro de empregado na função de auxiliar de departamento pessoal e, a partir de 2008, na função de analista de recursos humanos. Verificou-se, portanto, que a recorrente era prestadora de serviço de contabilidade e responsável pela documentação das empresas tomadoras do seu serviço, utilizando a capacidade de trabalho não somente do contador, mas de todos os empregados contratados, fato comprovado por algumas pessoas jurídicas constantes da DIR-PF do sócio José Jesus Gonçalves Donzelli. Veja-se, aqui eu faço nova transcrição agora de pessoas jurídicas. Aqui a fiscalização, ela falou o seguinte, na intimação, verificada a prestação de serviço a várias empresas, foram abertas ações fiscais vinculadas à presente fiscalização nas empresas, né? Essa beta hidroturbinas. Aí, intimada, ela apresentou, a documentação foi apresentada
por funcionário da empresa Gonçalves e Donzelli, que é exatamente a fiscalizada. Tendo sido escriturado o livro caixa da empresa, assinado pelo contador José Jesus Gonçalves, a quem a empresa efetua pagamentos mensais, na condição de contribuinte individual, tendo sido apresentados recibos de pagamentos autônomos. E aí a mesma situação a outra empresa, a Casa de Sementes. Prosseguindo. Ao analisar o livro caixa, mediante confronto com os extratos bancários apresentados pela empresa através das contas correntes do Banco Itaú e do Bradesco, verificou-se várias situações que não permitiram a identificação da movimentação financeira da recorrente, tais como depósitos em cheque ou dinheiro sem comprovante da respectiva origem financeira, lançamentos no livro caixa registrados a débito, que correspondem à entrada de recursos na recorrente, e os lançamentos contabilizados a crédito correspondem a despesas, lançamento de saldo de extratos bancários de forma equivocada no livro caixa, o que não permitiu a correta identificação da movimentação financeira. Intimada a comprovar a origem e a natureza de créditos financeiros contabilizados no livro caixa, a recorrente informou não ter localizado os documentos. E aqui eu transcrevo. Né? Ela foi intimada e a resposta: não conseguimos localizar em nossos arquivos os documentos dos créditos financeiros contabilizados no livro caixa, no período de 2005 a 2008, para atender ao referido termo. Com vistas a cobrir despesas do escritório, apurou-se que a recorrente registra em livro caixa integralização de capital anualmente, sem o devido instrumento de alteração contratual de aumento de capital, além de não constar tal registro nas DPF do sócio. O aumento patrimonial na DPF dos sócios, né? O que também impacta na escrituração do livro caixa. E aqui eu trago um recorte do que foi apurado. Como se vê, o livro caixa não permite identificar a real movimentação financeira da recorrente, porquanto há lançamentos de entradas de receitas não comprovadas por documentação abidônea. Da mesma forma, conforme elencado pela fiscalização, existem créditos nos seus extratos bancários para os quais não foram apresentados os documentos comprobatórios da origem. Ao confrontar o faturamento total da recorrente no período de 2005 a 2008 com as despesas de folha de pagamento declarada em GFIP e livro caixa, verificou-se que o faturamento é insuficiente para pagar tais despesas. Isso sem considerar outras despesas básicas, como aluguel, energia elétrica, água, telefone, material de consumo, né? Além das verbas indenizatórias dos segurados e empregados, como os férias indenizadas, aviso prévio indenizado, etc. Para suprir as despesas, a empresa se utiliza da integralização de capital e depósito bancário de origem não comprovada. Esse quadro está detalhado nas folhas 13. Nesses termos, a meu ver, restou configurado o exercício da atividade vedada ao Simples Federal de prestação de serviço de contador, bem como embaraço à fiscalização caracterizado pelo fato de o livro caixa não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. No tocante à alegação de que os depoimentos colhidos pela fiscalização foram tomados à revelia da recorrente e sem a presença de seu representante legal, o que lhe cerceou o direito de defesa, cumpre esclarecer que a fiscalização não se pautou somente em depoimentos. Pelo contrário, tais depoimentos apenas corroboram o exercício de atividade vedada e irregularidade do livro caixa, conforme elencado acima. A recorrente, por sua vez, não apresentou elemento probante com força suficiente para informar o apurado pela fiscalização. Também não merece prosperar a alegação no sentido de que a Lei 9.317 fora revogada pela lei complementar e, portanto, não possui vigência e eficácia, o que resultaria na nulidade do ADS 53. Ora, o fato de a Lei 9.317 ter sido revogada não lhe retira os efeitos durante o período de sua vigência. Ela apenas deixou de ser aplicada após sua revogação, é dizer, os atos praticados durante sua vigência, tal qual o caso análise, estão sob a guarida do referido mandamento legal. Quanto aos efeitos retroativos da exclusão do Simples, o STJ já fixou entendimento, né,
que é permitida essa retroatividade, não há nenhuma mácula nesse sentido, né? E aqui, portanto, o item 54 não assiste razão à recorrente. Quanto à alegação de que o mandado de procedimento fiscal, do qual originou o ADR, seria inválido porque extrapolou o prazo de 120 dias, também não lhe assiste razão. Trata-se de matéria pacificada neste caso, no sentido de que o mandado de procedimento fiscal é um instrumento meramente administrativo e que eventual irregularidade em relação a ele, se for o caso, não contamina o lançamento, que tem obedecido às regras do par. Ademais, conforme observado nesse voto, a matéria controvertida nesses autos não trata de lançamento, mas sim de exclusão do simples, né? Quanto à nulidade do ato declaratório número 4 por violar o PAF, porquanto a retificação permitida é somente de erro material, jamais de erro formal, também não assiste razão à recorrente. No caso em análise, a retificação do ato declaratório alterou o período dos efeitos da exclusão, e o contribuinte foi cientificado desta feita via postal, conforme salientado anteriormente. E com vistas a garantir o contraditório e ampla defesa, foi concedido prazo legal para impugnação. Portanto, não há falácia em nulidade neste ponto. Concluindo, ante exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, dou-lhe provimento para cancelar a exclusão do Simples Nacional. Como voto, presidente. Obrigado, Virgínio. Eu fiquei com uma dúvida, da provimento parcial, não? Porque você não manteve, você manteve a exclusão do Simples. É parcial. Desculpa, parcial. Obrigado, presidente. Parcial. Mas, porque ele foi excluído do Simples Nacional e Simples Federal. Aí eu considerei a nulidade do Simples Nacional. No Simples Federal, eu enfrentei o mérito, entendi que é devido. Tá. E o não conhecimento é daqueles argumentos contra o lançamento tributário. Exatamente. E o auto-infração. Só bem para... Ok. Debates, colegas. Gisele. Ficou tranquilo, né, Efigênio? Esse se acabou contornando, né, a lei com relação àquela história que eu sempre bato da intimação eletrônica, então nem preciso entrar nesse mérito, ficou bem tranquilo, né, porque na época sequer tinha, né, a implementação do portal, então, só para explicar, Sérgio, eu tenho um pouco de impasse com relação a essa questão da intimação, né, quando postal, eu acho que nunca me gerou muito problema, né, Efigênio? O meu ponto é quando vai direto para o digital e, assim, não passa pelo meio eletrônico, que acaba sendo privilegiado pela legislação do Simples. Inclusive, eu considero lei especial no sentido, sim, eu posso até aplicar subsidiariamente o decreto, mas eu sempre privilegio, principalmente na dinâmica do Simples, por conta do portal, da adesão obrigatória ao sistema eletrônico, esse meio em detrimento dos outros, digamos assim. Mas não é o caso, está super tranquilo, Efigênio contornou. O único ponto, Efigênio, que eu vi, essa questão me incomoda um pouco dos depoimentos, mas eu também entendi, né, os depoimentos, a revelia do contribuinte, aquela questão da prova, né? Então, eu acho que você também costurou muito bem essa questão, né, que independentemente, né, que os depoimentos são só mais um elemento de prova dado texto. E, ao mesmo tempo, o ato declaratório ele é expresso nos dois motivos, né? A questão da movimentação, da ausência de possibilidade de verificação no livro caixa e, na mesma linha, essa questão do exercício da atividade vedada. Então, assim, eu fiquei bem tranquila aqui, porque eu acho que você costurou também para bem acomodar. Então, eu não vejo muito mal na aqui, forma como você usou ele foi salvo. Isso que você está dizendo, a meu ver, que o meu voto, essa parte foi mantida porque, aspas, graças ao equívoco no erro de digitação do primeiro ato declaratório. Perfeito. Porque se não tivesse acontecido aquele equívoco, ele teria sido cientificado via diário oficial, né? Então teria caído os dois, a meu ver, né? Porque eu não encontro fundamentação para
da ciência via diário oficial. E aí eu fui vasculhar, e aí ele novamente foi cientificado via diário oficial, só que aí enviou para ele a explicação. Quando foi a explicação por que estava enviando um novo ADE, é aí que deu ciência também do ato declaratório, o que salvou. Né? E me chamou muita atenção essa questão que você citou a respeito do depoimento, porque senão, imagina o contribuinte trazer toda a prova com base em depoimento. Não é o caso. É apenas um reforço. Apenas um reforço. Eu acho que para os dois lados, né, Efigênio? E aí você, seja para o fisco utilizar os depoimentos, seja o contribuinte. Para os dois lados. Para os dois lados, eu concordo com você. E, ao mesmo tempo, eu acho que é o que você falou. Para mim, a causa de exclusão foram duas, isso não há dúvida, e, ao mesmo tempo, ele não trouxe elementos de prova contrários para dizer, afinal, eu sei que seria uma prova negativa, mas ainda assim, que ele tivesse trazido o livro caixa, que ele conseguisse demonstrar a movimentação financeira, mas não se verifica em concreto. Então, eu também... E aqui tem também as pessoas jurídicas que foram circularizadas. Eu vi. Na própria GFIP, o serviço que ele presta e ele informa, ele recebe, está na GPF dele, e as pessoas jurídicas circularizadas comprovam, e com funcionário da empresa. Então, acho muito complicado, né? A situação do contribuinte. Não tem mais nenhuma inscrição. Vamos votar? Gisele. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Parabenizo. Deu um trabalho, né? Sim, trabalho. Também acompanho o relator, presidente. Parabenizo também o relator pelo voto. Presidente, acompanho o relator, parabenizo também o auditor fiscal que fez esse ano investigativo grande, que acho que o trabalho muito bem feito, isso tem que ser registrado. E, conselheira Efigênia, seu voto está entrando aqui no meu manual de linha editorial. Tá. Com o relator e com os elogios, presidente. Adelino? Esse processo te rendeu 4 horas? Esse processo, eu nem sei quantas horas ali, eu nem sei. Porque é melhor não olhar. Aparece na nossa turma direto. Às vezes a gente gasta 2 dias. Eu imagino que você deve ter gasto até mais do que isso. E aí valem 4 horas. É isso. Conselheira Efigênia, sinta-se notificado desse elogio, né? Notificado desse elogio, exatamente, Sérgio. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e parabenizo o relator. Nesse caso, se vocês tiverem curiosidade de olhar, o TVE, o relatório fiscal, isso que o Sérgio falou, ele é tão detalhista, mas tão detalhista que, assim, você leva um tempo para analisar todos os detalhes, toma muito tempo. Né? Esse é o que o Adelino falou, realmente, mas conseguimos analisar dentro das 4 horas, né, Adelino? O problema é que vem assim, né? Aí você olha o recurso voluntário, lá na nossa turma, muitas vezes a gente nem conhece, porque o cara inova, né? Direto, no recurso voluntário. Aí, mas são 4 horinhas, quando você pega a planilha, vem assim, 4. Uma questão de fato, presidente. Quantas páginas teve esse recurso, Efigênia? Você faz ideia? Sérgio, Fred, eu não sei se é esse que teve 84, porque teve um que teve 84 laudas, cara. Esse eu tenho que verificar. Não sei se foi esse, porque foram 22 processos esse mês. Teve o meu que reproduziu o CTN inteiro. Deu umas 100 páginas. Parabéns pelo esforço. Obrigado. Esse é semelhante àquele último que nós voltamos. São os processos que mais nos toma tempo dos simples. Só por matar aqui a curiosidade. Não, mas 18 horas no e-processo. Tá ok, vai. Então tá bom. Ok. Tá ótimo. Tá razoável, depois que eu faço o somatório das horas,
assim, a minha coisa, eu nem vejo mais. Eu vejo também não. total e não me... Quando Até alguém porque fala, você está faltando 300 horas. Exatamente. Vai ser impossível lembrar. Aí Mas isso que o Adelino falou é comum. Mas isso que o Adelino falou, a regra é essa, né, Adelino? Porque eu sei, vocês sabem que as horas K é um percentual das horas da DRJ. E o cálculo das horas da DRJ, uma das variáveis consideradas é o número de laudas do recurso voluntário, da manifestação de inconformidade. Então, muito provavelmente, o recurso voluntário é bem grande, né, se ele for compatível com... É bem grande. Entendeu? Eu estou curioso, então, vou dar uma olhada nisso daí. O arquivo tem 305 páginas, agora porque ele juntou... Recurso voluntário tem 70 parágrafos, mas tem um bando de anexos, coisa pra caramba. Eu acho que esse não foi o recurso voluntário mais, digamos assim, o maior dessa minha leva de... Acho que teve um outro, se eu não me engano. Mas vamos jogar mais um, presidente, ou vamos para o... Não, calma aí, eu estou usando os áudios para resgatar essa informação importante para o meu voto aqui. Tá. Bom, eu já estou na 54 do recurso voluntário, de texto, tá certo? De texto. Tá. Você está olhando A minha dúvida foi retórica, né? A minha dúvida foi hipotética, não precisa descer a tanto não, chegar a tanto não. Não, você acendeu a luzinha agora para apagar, tem que jogar o balde lá. É porque como foram muitos preliminares, né, então... 83 laudas. Então foi esse. Foi essa mesmo. Foi essa mesmo. É isso que justifica o número de horas grande, porque a manifestação de conformidade deve ter sido algo assim, né? Ou mais. Que bom que esse tenha sido maior, pelo menos para os demais conselheiros, né? O que prova, né, Neuton, até porque isso está sendo registrado, o que prova que a turma, de fato, se debruça sobre as 86 páginas. Tem que se debruçar. Tem que se debruçar. Então, não existe porque pode-se passar a sensação de que o fato de ser grande não se debruça, é o contrário. O fato de ser grande leva a turma a um esforço adicional. Então, vai, eu também... Tá certo. Eu acompanho o relator e o resultado do julgamento do item 69 da pauta ficou assim. Conhecer em parte do recurso voluntário e na parte conhecida da parcial provimento por unanimidade para anular a exclusão do Simples Nacional. Depois eu pego o teu texto, só mesmo para o resultado. Ok, presidente. Certo? Agora, vamos passar adiante, são 12h31, ainda temos algum tempo. Vamos continuar antecipando, mas voltar aqui para o fluxo. Agora, então, presidente, a tarde seria o 57, né? Não, 58. 58. Vamos julgar o item 58. Então, bom, não preciso nem dizer qual é o conselheiro relator, né? Todos os processos do FG, mas vamos julgar o item 58 da pauta, processo da empresa Comércio de Pescados Souza Eireli, não é isso? Não é assim que se diz? Eireli. Então, comparável com o conselheiro FG, então, relator. Esse menor, presidente, alguns eu vou me lembrando, como são muitos, eu vou me lembrando ao longo do voto. Né? Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com execuidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de 1 de 1 de 2016, conforme a ADE de 2015. A ciência ocorreu em 11 de 11 de 2015. Em sede de manifestação de conformidade, o contribuinte alegou, em síntese, que fora cumprido o ato jurídico perfeito,
previsto no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. E o artigo 17 também da Lei Complementar 123. Não faz referência à exclusão do simples, mas sim, né, às vedações ao ingresso ao sistema. O ADE é nulo, visto que não possui embasamento algum. Requereu o parcelamento dos débitos e somente não foi parcelado os valores, né? Ele afirma que ele requereu o parcelamento dos débitos e somente não foi parcelado os valores de 2 e 4 de 2015. A decisão recorrida por unanimidade manteve a exclusão do Simples Nacional em razão da não regularização dos débitos no prazo legal. Cientificada a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário em que reitera o parcelamento dos débitos. É o relatório, presidente. Então, passando ao voto. Então, o recurso é tempestivo, atende os demais pressupostos, eu dele conheço e passo a análise. O ato de exclusão do Simples Nacional indicou a existência de débito do Simples. Vou colocar aqui. Nos períodos de apuração 2, 2015, 4, 2015 e 6, 2015, coisidade não suspensa. E ele assentou ainda que o ato excludente tornar-se sem efeito, né, caso regularizado no prazo de 30 dias, e eu cito a legislação. O contribuinte alega que os débitos excludentes foram parcelados em 8 de janeiro de 2016, ora em 11 de 6 de 2018, as folhas 40. A decisão de primeira instância informa que os referidos débitos excludentes foram intempestivamente parcelados em 8 de janeiro de 2016, por quanto a ciência do ADE ocorreu em 11 de 11 de 2015. Tal fato já seria suficiente para manter a exclusão ante a não regularização dos débitos no prazo legal de 30 dias, após a ciência do ADE. Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, mesmo após o prazo legal, ainda havia débitos exigíveis, referente aos períodos de apuração 2, 2015, 4, 2015 e 6, 2015. Está nas folhas 30. Os quais teriam sido parcelados somente em 11 de junho de 2018. Está lá nas folhas 40. Então, nesse contexto, uma vez que o contribuinte não desincumbiu do ônus de regularizar os débitos excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do simples. No disposto, conheço o recurso voluntário e nego-lhe provimento. É como voto, presidente. Obrigado. A palavra aberta. Não tem muito o que debater aqui. Se não há nenhuma manifestação, vamos à votação. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Com o relator. Esse é aquele... É o cara crachá que vocês tanto falam. Ou é ou não é? Ok. Eu também acompanho o relator, então o resultado do julgamento do item 58 da pauta ficou assim: negar provimento do recurso voluntário por unanimidade. Temos seguimento, item 59 da pauta, processo da empresa Empório dos Calçados Limitada. Essa palavra do conselheiro Efigênio para relator. Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos, coisidade não suspensa, perante a Fazenda Pública Federal, com efeito a partir de 1 de 1 de 2018, conforme a ADE de 2017. Ciência em 26 de 10 de 2017. Em manifestação de conformidade intempestiva, isso é interessante. Em manifestação de conformidade intempestiva, o contribuinte alegou, em síntese, que parcelou os débitos em 21 de 12 de 2017. Em 29 de 10 de 2018, a Receita Federal emitiu informação fiscal em que analisou os argumentos do recorrente, apenas com a finalidade de identificar se havia necessidade de revisão de ofício, e concluiu não haver motivo para tal. Cientificada a informação fiscal, o contribuinte apresentou pedido de revisão dos efeitos do ADE para sua inclusão no Simples Nacional a partir de 1 de 1 de 2018. A decisão recorrida por unanimidade não conheceu da manifestação de conformidade por intempestividade. Cientificada a decisão de primeira instância, em 10 de maio de 2018,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/5 e alega, em síntese, que parcelou os débitos. Esse é o relatório, presidente. Passo ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, mas dele conheço parcialmente. Explico. O contribuinte tomou ciência do ato declaratório executivo de exclusão do Simples via domicílio tributário eletrônico DTE em 26/10/2017 e apresentou manifestação de conformidade em 16 de fevereiro de 2018. O prazo para o sujeito passivo apresentar impugnação, formalizado por escrito, instruído com os documentos em que se fundamentar, é de 30 dias, contado da data da intimação da exigência, conforme o parágrafo. Eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instala a fase litigiosa do procedimento, não suspende a legitimidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar, nos termos do decreto 7574. Correta, portanto, a decisão de primeira instância. Uma vez que o contribuinte interpôs recurso voluntário tempestivamente, mas não suscitou preliminar de tempestividade, o mérito do pedido não pode ser conhecido pelo CARF, devido à preclusão quanto à discussão do direito pleiteado ante o caráter definitivo da intempestividade da manifestação de conformidade e a consequente não instauração do litígio. Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário. Aliás, é essa parte que me suscitou uma certa dúvida, porque inicialmente eu tinha colocado aqui que era conhecer parcial. Vou ver aqui. Você relatou parcial. Eu coloquei como parcial, mas é não conhecer do recurso voluntário porque não há preliminar. É não conhecer. É porque eu coloquei inicialmente conhecer parcialmente, mas é não conhecer. Então, fica o seguinte, presidente, não conheço do recurso voluntário. Não estamos ouvindo, né? É esse delay aqui. Com a palavra, Fred. Eu fiquei em dúvida agora. E vamos lá, o recurso voluntário ele é tempestivo? O recurso voluntário é tempestivo. Não. Sim. Então, assim, as razões para o não conhecimento não estão vinculadas à intempestividade da origem. Não. Então, eu entendo que é o caso de conhecer para negar, se for o caso. Não, por quê? Porque é outro requisito que não foi atendido. O contribuinte não tem mais interesse jurídico no processo. Não tem mais interesse. Ele não tem mais interesse processual. O processo foi praticamente extinto, certo? Porque, mas para eu dizer que ele não tem interesse, eu tenho que conhecer do recurso. Não, a questão assim. Mas assim, conhecer de uma preliminar. Eu acho que é por isso que é o seguinte, o recurso, deixa eu só explicar aqui a ideia. Não sei, depois o Efigênio fala a ideia. É o seguinte, se o contribuinte apresenta um recurso voluntário, digamos assim, em que não, digamos que, deixa eu formular melhor, falei aqui, gente, depois eu vou formular melhor. Essa é uma questão meramente processual, né? Então, aqui, eu fiquei com muita dúvida, talvez seja por isso que eu coloquei lá inicialmente, conhecer parcialmente, certo? Parcialmente. Porque é o seguinte, eu tenho que analisar esse processo para quê? Para verificar se realmente é como se fosse, se aquela intempestividade realmente aconteceu. Claro. Aquela da primeira. Então, verifica-se que realmente o recurso a manifestação de conformidade, ela é intempestiva. Se ela é intempestiva, não foi instaurada a fase litigiosa. Não há litígio, porque ele é intempestivo. Só que o recurso, mas eu não posso nem falar em perempção. Não posso nem falar em perempção, porque em perempção é o recurso voluntário intempestivo. Aqui não é o caso. Ele é intempestivo na origem. Então, ele vem para a gente só para analisar. Aí o recurso voluntário foi intempestivo, mas não existe litígio, porque a porta está travada. Eu não posso analisar o mérito. Então, eu posso simplesmente
eu verifico... Analisar uma preliminar de intempestividade, é isso que nós estamos fazendo. A intempestividade. Isso, nós estamos conhecendo para reconhecer a intempestividade. Agora, simplesmente isso. Então, a gente tem que conhecer, porque nós estamos analisando o recurso, e não a manifestação de conformidade. Mas é porque, Fred, é diferente conhecer processualmente e ler. Por exemplo, eu sei disso. Se você tiver uma petição, aquela petição totalmente nova, né? Você tem que ler a petição para dizer, olha, aqui está indefeso. Não, e aí eu diz, não vou nem conhecer. Certo? Você lê os argumentos, certo? Mas viu que os argumentos não têm nenhuma congruência com os fatos. E aí não conhece. Você leu, certo? Não conhece porque não tem congruência. E não conhece. Aqui, o que acontece? A gente tem que ler a petição. O que nos é permitido conhecer? Como o recurso é intempestivo, se bem que esse daqui não é intempestivo. O recurso não é intempestivo, aí é que está. Por isso é que a gente deve conhecer o recurso. Nós estamos analisando o recurso. O que está sendo controvertido aqui é a decisão de primeira instância. Ok? A decisão de primeira instância tomou determinada providência, que é não conhecer. Ok. Ponto. Isso está sendo controvertido pelo contribuinte, trazendo o caso à parte. Ponto. Nós estamos agora analisando a decisão de primeira instância. E aí nós devemos dizer se a decisão é adequada ou inadequada. Então, para isso, temos que conhecer. Salvo o melhor juízo. Aí, pronto, vamos conhecer, certo? A decisão de primeira instância é intempestiva, certo? Essa é a decisão de primeira instância, intempestiva. Digamos, a gente está conhecendo. Tem algum argumento contra a intempestividade? Não. Eu vou conhecer o quê? É o que aconteceu num caso meu, Neilson. A gente teve a mesma situação, eu acabei não conhecendo. É exatamente um caso recente que a gente julgou, não sei se o Fred já estava aqui, mas foi uma situação dessa. Porque, veja, a impugnação sequer, né, foi conhecida e está no decreto de forma expressa que o contribuinte tem que trazer preliminar de intempestividade, sob pena de não conhecimento. Isso está no decreto 7235. Eu vou até achar meu voto. Qualquer coisa disponibiliza. O FGN citou. Perdão, é verdade. Mas é uma questão mais funcional. Certo? Porque, assim, se tivesse a preliminar, a gente teria que conhecer e pesquisar. Certo? Tudo bem. Agora, a gente só poderia conhecer... e aí, nessa preliminar, se a gente dissesse assim, não está intempestivo, a gente poderia conhecer o restante do processo quanto ao mérito. Né? Se tiver intempestivo, quanto ao resto, a gente nem conheceria. Né? Se fosse tempestivo, se a defesa fosse tempestiva, a gente teria que devolver para a primeira instância para analisar o mérito, concorda? Não, tudo bem. Só para deixar registrado, eu também fiquei com a mesma dúvida do Fred também. Eu estou com essa mesma dúvida, Fred. Eu realmente... Eu estou conhecendo e reconhecendo como adequada a decisão de primeira instância. Eu queria entender Estou melhor. reconhecendo a adequação da decisão de primeira instância, porque o que está sendo controvertida é a inadequação da decisão de primeira instância que reconheceu algo que o contribuinte discorda. Mas eu queria só entender melhor o porquê do conhecimento do recurso. Assim, eu também fiquei com essa dúvida. É porque é o seguinte, apesar do recurso ser tempestivo, não existe litígio nesse recurso voluntário. Tá. Esse é o ponto. Isso que eu estou reconhecendo, FG. Para isso eu tenho que conhecer do recurso. Não, mas como é que eu vou conhecer se não tem... Eu confesso que quando eu fui analisar e vendo a jurisprudência, analisando, isso não tem essa discussão. Eu vou levar para a gente discutir. E aí, a conclusão que eu cheguei, por isso que eu tive mais atenção no dispositivo de não conhecer. Lá em cima eu até alterei. O voluntário é tempestivo, mas dele não conheço. Eu vou explicar. E por que eu não conheço? Porque apesar da matéria chegar e ele ser tempestivo, eu tenho que analisar o recurso. Só que é o seguinte, não existe litígio. Por que não existe litígio? Porque foi intempestivo e haveria litígio se ele suscitasse aqui uma preliminar de tempestividade. Aí eu vou enfrentar aquela preliminar, vou julgar improcedente, né?
não conseguiu descaracterizar a intempestividade. Eu enfrentei, mas ele não citou nada disso. Qual que é o litígio a ser enfrentado? Não, eu entenderia que era para conhecer o recurso, mas negar o provimento pela inexistência de provas, justamente que pudessem afastar a intempestividade alegada pela decisão de primeira instância. Eu entenderia dessa forma. Eu entenderia que... Mas o contribuinte não controverteu isso. Não, ele não trouxe isso que eu estou falando. Mas ele alegou, né? Ele alegou que, olha... Que é tempestivo, não. Não, tá, então... Sérgio, qualquer alegação dele, sim, prova, qualquer alegação, se não vier a preliminar de tempestividade, aquela alegação a gente nem entra nela. Não. É porque eu fico imaginando, assim, eu vou transpor para o processo judicial, tá certo? Determinada pessoa é rével. Sim. Quanto mais contesta fora do prazo e é decretada a revelia dele. Então a sentença extingue o processo. Ele tem a revelia. Aí ele tem direito a apelar? Tem. Ele tem direito a apelar dessa sentença. E o tribunal, ao analisar a revelia, os efeitos da revelia, vai ter que dizer se ele é ou não é rével. Concorda? Uhum. Depende. Tendo ou não tendo para eliminar, meu bem. Porque o motivo que fez o magistrado a sentenciar foi o reconhecimento da revelia. É só isso. A sentença, nesse exemplo que eu estou dando, que é idêntico ao que a gente está fazendo aqui, reconheço a revelia. Nesse caso aqui, reconheça a intempestividade. Os efeitos são os mesmos. A gente tem que analisar, eu tenho que conhecer para dizer que está certa a sentença. Não. Se fosse uma revisão de ofício, né, uma revisão obrigatória, eu concordaria com você. Mas o recurso do contribuinte depende de uma ação dele, de um esforço dele. Ele tem que questionar a decisão, certo? O juiz não vai se manifestar sobre uma matéria estranha ao processo. Não vai. O juiz não vai se manifestar sobre uma matéria que não foi contraditada pela parte. Não vai. Tá certo? Não vai. Certo? Então, o juiz só pode se manifestar aquilo que foi devolvido para ele. Nesse caso aqui, nesse caso, o que é que foi devolvido para a gente? Foi devolvido para a gente a decisão, a matéria da decisão da DJ, que é tempestividade. Não, eu estou vendo aqui que ele só insistiu a questão... Só isso foi devolvido. O contribuinte não contradiz, não combate a tempestividade. Eu vou decidir sobre o quê? Exatamente. Realmente eu estou vendo aqui. Realmente eu estou vendo aqui que ele só questiona o parcelamento, né? Que ele insiste na banda apresentada. Agora sim, se ele questionasse a tempestividade, né? Aí a gente teria que conheço. E digo, olha, não, mas aqui ele disse que foi intimado no dia tal, mas foi no dia tal, nega o provimento. Né? Ou então conheço, realmente está tempestivo, aí entra até no mérito. Né? Mas se o contribuinte não combate. É como se ele tivesse dado uma negativa geral, vamos dizer assim. Isso. Ou seja, ele simplesmente não se pronuncia, ele é contra, mas não se pronuncia o porquê, porque, na verdade, aquilo que ele se pronuncia contra é uma decisão de mérito que sequer foi analisada em primeira instância, por isso que não se instaurou a fase litigiosa. Não se iniciou o litígio. Como se fosse o réu indefeso. Entende? Como se fosse o réu indefeso. Não, mas é um detalhe interessante que eu não tinha me Não, isso é interessante. Logo de início, eu pensei exatamente como o Fred. Poxa, peraí, conheceu do recurso. Porque para saber se é tempestivo ou não, enfim, para se pronunciar com relação a isso, é como se estivesse adentrando já a análise do recurso. Então, você precisa antes conhecer para você analisar, Entendeu? Não é necessariamente. Às vezes você precisa analisar para não conhecer. Não, pois esse é o ponto que me causou também. As decisões do caso que eu verifiquei estavam nessa linha. Porque eu tive a mesma dúvida que vocês estão tendo, eu falei, e agora? Porque a gente analisa, né? Na hora que você vai escrever o voto, eu falei, peraí, eu conheço ou não conheço? Peraí, aí eu fui pesquisar. E aí, só que eu escrevi inicialmente, lá em cima, eu já até modifiquei, é para não conhecer, certo? Aquele parcialmente eu tirei. E aí, depois de aprofundar, eu cheguei, não conheço mesmo. Mas eu tive essa mesma dúvida, a mesma dúvida de vocês. O Jefferson pediu a palavra. Sim.
Então, Júnior, basicamente você não está apreciando o método por causa da intempestividade, né? Você confirma a intempestividade como... Que não houve a preliminar de intempestividade. Exatamente, ele não suscitou, né? Eu dei uma olhadinha no teu voto. Será que não seria o caso de inserir o artigo 17 também? Oi? Será que não seria o caso de inserir o artigo 17 do decreto? O artigo 17 do PAF? Não controverteu, né? Só uma reflexão. Seria interessante, porque não controverteu, a matéria não impugnada. Não, perfeito. Perfeito. Só sugestão. É porque ele não está quando eu cito aqui no próprio decreto, o artigo 56, e, na verdade, o 15 e o 16, o artigo 14 e 15, ele traz esse 56 do decreto, ele faz remissão àquele que não exatamente a matéria não impugnada. Mas eu não tenho problema. Mas pode incluir também. Posso incluir. Só sugestão mesmo. Claro. Ótimo. Sugestões são sempre bem-vindas, Jefferson. Sérgio quer falar mais alguma coisa? Não. Então, vamos votar? Gisele. Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho. Também acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu acompanho pelas conclusões, presidente, pelas razões que já apontei. Certo. O resultado é o mesmo. Eu vou acompanhar também, mas sempre tem essa discussão lá na extraordinária. Mas, assim, dos que eu me lembro, sempre tem a contestação da tempestividade. Aí eu dei uma olhada nas decisões e realmente é na linha que o Efigênio colocou. Pelo menos algumas que eu vi aqui rapidamente. Né? Imagino que ele... A pesquisa que eu fiz foi nesse sentido também, Adelino. Eu acho que, embora entenda os argumentos do Fred, que sempre foi também a minha primeira reação, né? Conhecer para negar. Mas, pelo que eu vi, vamos ficar com o relator. Até para evitar, só para complementar, presidente, se me permitir, é só para também evitar uma discussão judicial de que for cerceamento, por qualquer motivo, como no meu entender, o resultado acaba contemplando o que a gente está discutindo aqui, na prática, e para evitar uma ação judicial que permita ao contribuinte controverter isso que eu estou controvertendo, então, eu prefiro conhecer e reconhecer que a decisão de primeira instância está correta em negar. É isso. Certo. Ok. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, o resultado do julgamento do item 59 ficou da seguinte forma. Não conhecer do recurso voluntário por unanimidade, sendo que o conselheiro Fred votou pelas conclusões. Ok? Vamos passar para o seguinte, deixa eu só fazer uma observação. Que eu ia fazer, Fred, era um processo de ontem, Fred, deu aquele que é de fonte 35%, e tem uma parte que você analisa a questão da prescrição, não é isso? E aí você fez toda uma fundamentação jurídica muito boa, mas a minha sugestão é que você cite a súmula, porque tem uma súmula para isso, já. Assim, olha, fonte 35%, o prazo de prescrição é o 731, certo? Porque aí arredonda, e aí não cabe mais nem recurso especial, porque está simulado sobre isso. Qual é o processo, Nelson? Você lembra? Depois me dá só um toque, não foram tantos que eu não... Foi o único de fonte 35%. Aquele fonte 35%. Tá, lembrei. Não lembro o nome do contribuinte, não sei qual é. Pois é. Mas fácil achar. E eu fiquei lembrando disso, e agora eu lembrei de novo, não sei porquê. Eu falei em recurso, porque eu falei em ação judicial. Deve ser. Ativou o gatilho. Ativou o gatilho. Exato, ativou o gatilho. Muito bem. Ok, vamos dar continuidade, então. São uma hora. Não, já é quase uma hora. Acho que a gente ia ter que almoçar, né, presidente? Vamos. Isso. Tá certo, muito bem. Então, eu vou pedir para a Amanda encerrar a gravação. Presidente, deixa eu tirar uma dúvida dos processos